Olá, Cláudia! Tudo bem? Nós somos o Rumo à UERJ, o maior, o mais curtido, o mais visualizado canal do YouTube quando o assunto é o vestibular da UERJ. E com muita antecedência, estou gravando esse vídeo no dia 25 de junho de 25 de maio, perdão, de 2025, ou seja, antes da prova do primeiro EQ, que vai ser 8 de junho, sobre Senhora de José de Alencar, leitura obrigatória para o segundo exame de qualificação, que vai ser feito lá no primeiro final de semana de setembro de 2025, e vamos preparar vocês com antecedência, como a gente sempre faz. A gente começou a trabalhar o Clarice Lispector Amor, o conto, desde 5 de fevereiro. Foram 17 aulas até a prova. Simulado com 60 questões de todas as matérias, incluindo 14 de linguagens, que nós disponibilizamos aqui para vocês no YouTube, as questões, certo? Nós fizemos de Amor Clarice Lispector mais de 40 questões inéditas aqui nossas, beleza? E nós vamos trazer, então, o primeiro vídeo aqui do canal, muito provavelmente um dos primeiros aí de todo o YouTube, a discutir Senhora de José de Alencar, para o segundo EQ, vinculando ao UERJ. Claro que temos vídeos no YouTube discutindo Senhora, José de Alencar, porque é um clássico, né? Então é sempre cobrado em provas de ensino médio, literatura, outros concursos, outros vestibulares. Então, é claro que temos outros vídeos. Mas voltado ao UERJ, provavelmente esse é um dos primeiros. A gente sempre lança com muita antecedência, porque a gente quer preparar vocês com seriedade. E tamanha antecedência é comprovada aqui já desde o primeiro vídeo, né? A gente já tem o e-book que vai ser lançado o vídeo e-book, né? Que vai ser lançado dia 10 de junho, já está aqui todo montadinho, com 100 questões inéditas do Senhora José de Alencar. Já temos a arte aí do nosso e-book, com a nossa marca, nossa arte própria, tá? Vai ser lançada pela Hotmart, 14 videoaulas, aulas gravadas ao vivo. Todo mundo que compra o meu e-book, né, eu garanto a participação nas aulas semanais até a prova, ao vivo, tá? 2 horas de aula por semana. Simulado com 60 questões. Nós vamos ter um simulado, como fizemos para o primeiro aqui, com todas as matérias, até porque nós temos um curso com química, física, biologia, matemática, linguagens humanas, certo? Quadros de personagens da obra, 100 questões inéditas e acesso às aulas semanais até a prova. Então, nós preparamos tudo com muita antecedência, né? E ainda tem professor, né, que vai chegar lá 3 semanas da prova. Professor não, que eu chamo isso de professor tic-tac, né? Ou então, nesse caso específico, né, a gente precisaria de um artigo definido, né? A gente chamaria de a mediana, né? Até porque vai preparar materiais para vocês, né? De qualidade muito duvidosos 3 semanas antes da prova, vai dizer que é a única que lançou, ainda vai dizer que os outros, né, a copiaram, né? Sendo que nossos materiais já estão prontos aqui, ó. Olha aí as questões maravilhosas, 100 questões já estão prontinhas, né? Em 25 de maio de 2025, né? Mas é aquilo, né? Professor TikToker que não é sério, né? Quem é sério vai fazer um trabalho com antecedência para vocês, como eu sempre faço, disponibilizo. Por isso, nossos vídeos são os mais curtidos, os mais visualizados, os nossos materiais, os mais compartilhados. E como falo sempre para vocês, e na descrição do e-book, do produto, tá? Esse vídeo e-book é destinado a alunos, estudantes, professores, cursos, escolas que queiram trabalhar com Senhora de José de Alencar no segundo exame de qualificação da UERJ, né? Nós vendemos
mais de 900 e-books do primeiro EQ para escolas, para cursos, e essa é a nossa credibilidade que a gente sempre traz aqui com vocês, né? A gente, né, não faz porque, como muitos aí, né, que vão criar clickbaits, né, videozinhos, né, e vão dizer que estão trazendo, que os outros estão copiando, né, em cima da hora, né, para ganhar um dinheirinho que precisam, né, na emergência ali da vida diária, né? Nós não, nós trabalhamos com muita seriedade e somos o canal com o maior número de seguidores, né, da UERJ, porque fazemos um trabalho sério, tanto específico, tanto nos exames de qualificação. Você já tem aí à venda, né, o nosso curso sobre o quase fim do mundo, já temos 16 aulas, né? Vocês que vão cursar direito, jornalismo, vão fazer provas para letras, relações internacionais, administração, que precisa ler o livro específico Quase Fim do Mundo do Pepe Tela, tá? Então, a gente faz tudo com antecedência e a gente não vai copiar algo que é medíocre, né? Como a própria diz, né? Mediano. Então, vamos lá, gente, vamos falar, né? A gente não tem que falar dessas medianices, né? Até porque isso é um conceito matemático, né? Vamos falar aqui do Senhora, do José de Alencar, que é um clássico da literatura brasileira, né? Vou colocar para vocês na descrição desse vídeo, né? Eu sempre coloco o livro em PDF para vocês, né? Já que, né, é uma leitura de teor público, né? Então você pode usar, né, o PDF, pode, né, colocar aqui. Né? Então, vamos falar um pouquinho desse clássico, tentar não dar spoiler, porque assim, é aquilo que eu falo do Hamlet, né? Do Shakespeare, que a gente está trabalhando redação, a gente já tem mais de 20 aulas, né? Os alunos já estão ali produzindo já 10 temáticas inéditas a essa altura do campeonato. Né? Por que eu digo tentando evitar spoiler? Né? Porque é uma obra muito conhecida. A gente já teve teatro, a gente já teve uma novela, né, chamada Senhora, nos anos 70. Então, é uma obra conhecida, e como é um clássico do 19, de José de Alencar, né, que talvez seja um dos primeiros grandes escritores clássicos, né, do século XIX brasileiro, né? Essa obra está disponível e provavelmente vocês já conhecem aí a história, né? A história de Aurélia, que é uma mulher impressionante, é uma mulher que tem uma vontade própria, né? É uma dona, me lembra muito a música Dona, do Roupa Nova, né? Inclusive eu fiz uma questão aqui inédita, né? Comparando com a música Dona, do Roupa Nova, né? E Senhora é essa mulher que soube construir sua liberdade e a essência de uma grande paixão. Não deixa de ser, né, uma personagem feminina, descrita por um homem, José de Alencar, por um escritor no século XIX, mas é impressionante a maneira que o José de Alencar faz dessa mulher, com um certo pioneirismo, uma heroína. Né? Ela é uma heroína, uma protagonista heroína dessa história. Né? Muitos autores do romantismo, sempre no final a mulher morre de amor, a mulher fica sujeitada, né? Como a gente viu em romances específicos para a própria UERJ, como Coração, Cabeça e Estômago, né? Aquele final da mulher sempre trágico, né? Pelo romantismo no século XIX. Aqui não, a gente tem uma construção heróica. E já é colocado isso desde o início. A gente, antes do capítulo 1, que é muito importante, o capítulo 1 ele é muito interessante, né? A gente tem aqui uma apresentação da obra ao leitor, destinado ao leitor, do próprio José de Alencar. Ele diz assim: esse livro, como os dois que o precederam, não são da própria lavra do escritor, a quem geralmente os atribuem. A história é verdadeira, ponto e vírgula. E a narração vem de pessoa que recebeu diretamente, e em circunstância que ignoro, a confidência dos principais atores desse drama curioso. Ele está tentando aqui brincar com a gente, né? Isso era muito comum dos autores românticos, sobretudo os autores românticos urbanos do século XIX, eles brincarem com essa questão de que supostamente esses personagens são
baseados em uma história real, brincar, né, fazer um jogo entre ficção e realidade. Né? É muito interessante. É a mesma forma que inicia o Coração, Cabeça e Estômago. Né? Lá no Coração, Cabeça e Estômago, é um livro da mesma época, né? Nós temos o autor, né, dizendo que não se trata de uma ficção, que ele recebeu aqueles relatos, que ele apenas narraria aquela história, mas que era uma história também verdadeira. Né? Então ele está brincando, isso é muito comum dos escritores românticos, brincar entre, né, a verossemelhança, né, o real, e o ficcional. É muito bacana. Né? Então, não deixem de ler as nuances dessa espécie aqui de prólogo do livro, né? Porque é importante, que ele já vai deixar claro algumas coisas. E olha aqui no final dessa apresentação, dessa conversa com o leitor, o que José de Alencar fala da nossa Aurélia. Ó, ele nem deu o nome dela ainda, o nome dela nem aparece ainda na obra, e ele já fala: há efetivamente um heroísmo de virtude na altivez dessa mulher. Então, ela é uma heroína, né? Que que resiste a todas as seduções, aos impulsos da própria paixão, como ao arrebatamento dos sentidos. Né? É muito interessante também a escolha, isso é muito importante vocês notarem, a escolha de começar esse primeiro capítulo, e o primeiro capítulo se chamar O Preço. Né? O Preço. A gente vai estudar isso com muitos detalhes nas nossas aulas. Né? Aqui o José de Alencar está fazendo uma crítica muito efetiva, tá? Muito explícita à sociedade dos salões burguesa do século XIX. Né? As mulheres ricas, né, bonitas e ricas, que se apresentavam nesses salões, tá? A gente viu um pouco disso no livro do ano passado, segundo aqui de Machado de Assis, né? Quincas Borba, né? Dessa questão dos salões, né? Das mulheres comandarem os salões públicos, né? E essa questão de que tudo e todos têm um preço capitalisticamente falando. Né? Então, tem uma crítica aqui direta à sociedade burguesa, à sociedade dos casamentos, né? A sociedade onde você tem ali uma mulher que praticamente está sendo disputada por outros, né, homens, e vão aparecer diversas palavras, diversas metáforas aqui, já nesse primeiro capítulo, que eu acho interessantíssimo. Ao meu ver, é um dos mais interessantes da obra. Né? E é interessante a maneira que o José de Alencar constrói. Ele já começa a obra dele pelo ápice. Né? Que é aquilo que a gente chama de ápice narrativo. Talvez por conta dessas histórias serem publicadas periodicamente em jornais, nos periódicos, né, nos jornais, então ele já inicia a história lá em cima, ele já começa a história lá para cima, que é para chamar esse leitor. Né? Aqui tem uma espécie de marketing, né? Você chama esse leitor para vocês. E ele já começa assim: anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Ele vai começar a descrever a Aurélia, descrever sempre com muitas hipérboles, né? Sempre com muitos exageros, mas que são condizentes àquela sociedade. Né? E ele vai apresentar ela de cara como uma mulher rica e formosa. Era rica e formosa. Né? Duas opulências que se realçam como a flor em um vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como raio de sol no prisma do diamante. Né? Então, ele vai descrever aqui como que a Aurélia Camargo, tá vendo? O nome dela aparece a primeira vez aqui, como que a Aurélia, e esse nome é um nome forte, né? Aurélia, o nome de um imperador romano, né? Aurélio. Né? Então, olha como que esse nome é forte, né? Marcando essa mulher como uma pessoa de vontades próprias. Né? As mulheres não tinham vontades próprias no século XIX, e como nós vimos em Clarice Lispector, normalmente essas mulheres cumpriam seus destinos de mulheres. Né? Então, olha que interessante como ele vai fazendo essa descrição, tá? Essa descrição da Aurélia como uma mulher muito poderosa, com vontades próprias, dona do seu próprio destino, e que vai ser
capaz de escolher um homem, né? E ela vai ser até criticada por outras mulheres da sua própria sociedade, porque ela vai deixar isso bem claro. Eu escolherei o homem que quero porque tenho dinheiro. Sabe aquele meme? Aquele meme que a gente adora, né? Daquela personagem, esqueci o nome dela agora, que ela é uma jornalista, ela está fazendo o papel de uma jornalista, papel não, ela está agora como jornalista da Record, né? Aquele papel daquela personagem que ela fala, sorria, cara, né? E aqui a Aurélia, né? Ela já se apresenta assim, né? Olha que interessante, tem uma parte aqui que eu separei, né, que o meu livro está todo marcadinho, né? É claro que eu tive que reler, né, a obra, né, reler o clássico. Eu já li esse livro 2 vezes, uma quando eu tinha 13 anos, né, e outra quando estudei na Faculdade de Letras, né, tive que reler, né, e agora estou lendo, obviamente, né, já li, né, já fiz a releitura para produzir as questões aqui para vocês, né? E ela diz assim, né? Ela diz, uma mulher apresenta para ela, né? Um homem dá uma sugestão para ela, uma outra mulher, né? Naqueles salões, né? Vai apresentar um rapaz para ela chamado Alfredo Moreira. E olha o que a mulher vai dizer para ela, né? É um moço muito distinto, né? Sim, respondeu Aurélia, né? Sorrindo, vale bem como noivo, 100 contos de réis. Mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço. Sabe aquele sorrica, né? Então ela quer comprar um marido, tá? E a história já começa no ápice, lá em cima, né? Então é muito interessante que essa história já comece no ápice. E a UERJ adora, né? Que a gente fazer questões sobre isso, como que o livro, como que a obra, como que o romance, né? Como que o periódico foi organizado e por que foi organizado assim, que a gente já sabe, né? Para chamar a atenção nos jornais da época, certo? E olha que interessante. E no final desse primeiro capítulo, numa conversa com o leitor, aquilo que a gente chama de metanarrativa, né? O próprio narrador, né? Ele vai dizer o seguinte: não vamos acompanhar a Aurélia, mas a Aurélia dos salões, né? Essa Aurélia poderosa. Proponho-me, em primeira pessoa, o narrador, unicamente a referir o drama íntimo e estranho que decidiu do destino dessa mulher singular. Olha que interessante. Agora ele vai contar a história dela do início. Aquela história que a gente já conhece, né? A Aurélia, que era órfã, né? Muito pobre, que se apaixona por um outro rapaz da vizinhança, né? Que a gente vai ver aqui, que é um outro personagem fundamental, que é o Fernando Seixas, né? E o que acontece? Seus destinos vão se separar. O Fernando era uma espécie de homem da sociedade, foi criado, né, para se casar, para buscar um casamento, né, e tal, né, e eles vão se separar e o Fernando vai receber uma proposta de casamento, um dote, né, o casamento no século XIX ele é um arranjo, né, as famílias arranjam, né, tem uma questão econômica que é vital, que é fundamental, e eles vão se separar, e numa narrativa em que a Aurélia vai ganhar uma fortuna, ela vai se tornar a mulher mais rica, né, da sociedade da época, da sociedade de salões da época, ela vai querer recomprar a grande paixão da vida dela, né, que é o Fernando Seixas. Então, eu não vou adiantar muito, esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou fazer sobre Senhora de José de Alencar. Também não quero que esse vídeo fique muito longo, mas preste atenção nessas questõezinhas aqui que eu vou mostrar para vocês, para ver como que esse início da obra poderia cair aí para vocês, tá? Vou fazer só 3 questõezinhas aqui para vocês. Essa primeira aqui. José de Alencar dá o nome ao seu romance, o título Senhora. A ausência de um artigo definido, a senhora, ou indefinido, uma senhora,
projeta no título a seguinte intencionalidade do autor. Qual a intenção de não colocar, assim como eu já falei disso para vocês no Amor, de Clarice Lispector, né? Clarice Lispector não coloca o amor ou um amor, né? O nome da obra do conto, né? É Amor. Tá? Aqui o romance se chama Senhora. Por que ela não coloca o artigo, né? Porque ela vai descrever, né? Tornar a protagonista única e um exemplo universal de senhora, né? A letra A diz assim, a resposta correta é a letra C, mas a letra A diz assim: tornar a protagonista definida, a Aurélia, especificando-a. Não, ninguém está especificando aqui a Aurélia, né? A Aurélia é uma mulher poderosa, é um exemplo para o século XIX, é um exemplo para aquele momento. Tornar a Aurélia uma dentre tantas senhoras? Não. Para isso, teria que ter um artigo, né, indefinido. Seria uma senhora, né? E descrever a Aurélia de forma peculiar? Não. Né? A Aurélia aqui é a senhora universal, a mulher cheia de vontades próprias, universal. Tá? Vamos fazer mais uma questão aqui, né, para vocês verem como que isso pode ser cobrado. Vamos fazer essa 9 aqui. O primeiro capítulo da obra chama-se O Preço. Sua adjetivação, né, preço, e a escolha como primeiro da narrativa indica-nos que José de Alencar, ele inicia o seu romance pelo ápice narrativo, criando mistério ao leitor. Ele começa já lá em cima, com o melhor que ele tem da narrativa. Por que não é a D de bola? Indica a gênese da narrativa, o início? Não, ele vai fazer a gênese, contar tudo a partir do item 2, né? Que a gente, como ele mesmo já falou ali, né, nos indicando. Tá? Antecipa-nos o fim da narrativa? Não. Indica-nos tratar-se de um prólogo? Não. Né? Então, olha que interessante essas duas questões que nós fizemos. Vamos fazer mais uma aqui. Aqui no início, as primeiras falas dele do preço. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Vamos fazer aqui, a questão 8. O sujeito da frase acima trata-se, o sujeito está aqui, uma nova estrela há anos raiou no céu fluminense. Esse sujeito, ele é um sujeito que a gente chama de pós-posto. Ele está depois, né, do verbo, né? Então, é um sujeito pós-posto, não é um sujeito oculto, não é um sujeito, né, desinencial, e não é um sujeito inexistente. Então, gente, esse é um dos exemplos das 100 questões que eu já fiz desde maio para vocês e que vai estar sendo, né, vendida no mesmo dia que esse vídeo estrear, né? Que vai ser no dia 10 de junho, 2 dias depois da prova do primeiro aqui, que é aquilo que eu falo sempre para os meus alunos do curso, meus alunos que compram o e-book também, né, que eu espero que vocês não precisem fazer, né? O segundo aqui. A ideia é que a gente resolva tudo no primeiro aqui, para depois a gente só estudar específicas e redação para o UERJ, né? O UERJ nos permite isso. Mas, se preciso for, estaremos aqui com um trabalho impecável, como a gente sempre faz, né? E não apresentando para vocês como uns e outros aí, né? Trabalhos 3 a 3 semanas antes da prova, porque nós não trabalhamos dessa maneira e nós somos o Rumo ao UERJ, e por isso somos o maior, o mais curtido, mais comentado, mais compartilhado, mais falado canal do YouTube quando o assunto é o vestibular da UERJ. Eu sou o professor André, continuo com o meu comprometimento com você que está fazendo o vestibular da UERJ anualmente, né? Aqui no canal a gente sempre apresenta questões gratuitas desde o primeiro vídeo. Aqui, primeiro vídeo do segundo aqui, e a gente já fez 3 questões mostrando como isso cai para vocês, né? A gente não faz trabalho que não seja sério. Eu sou professor, não sou tiktoker, né? Não sou, né, uma pessoa, né, imatura, né, que fica falando bobagens no YouTube para ganhar likes. Nem preciso disso. Um beijo grande, professor André.